Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. Que juntos sejamos protegidos, que juntos e com êxito nos reforcemos, que não surjam mal-entendidos entre nós, que juntos obtenhamos os benefícios deste ensinamento. Eu sou Denise Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguim, mãe e jornalista. Eu escolhi um trecho do Mantra da Paz para abrir esse episódio porque ele reflete para mim como tem sido a jornada até aqui do Primordial, uma colheita de ensinamentos, e esse é o meu depoimento como mãe. Como tem sido esse caminho para você, doutora? Rê, tô amando tanto, tô recebendo tanto feedback legal, principalmente de pediatras que estão falando para mim que estão mudando as suas práticas baseadas no nosso podcast. E uma delas é a Mariana, querida, mãe da Laura e do Mário, que falou para mim que não perde um episódio, que é fã fiel do nosso podcast. Então, Mari, obrigada, tomara que você goste desse aqui também e vamos que vamos, juntas pela infância. Ah, que lindo ouvir esses feedbacks. Um beijo para você, Mariana. Continue por aqui com a gente. Doutora, eu tô adorando aprender sobre epigenética e muito curiosa para ouvir o que você vai trazer hoje. Esse assunto é apaixonante, a gente descobrir que a gente é capaz de se adaptar ao ambiente desse jeito e depois passar isso para as próximas gerações, que é como a gente vai concluir aí nosso episódio. Isso é muito lindo e eu acho que dá um sentido para a pediatria assim, sensacional. E o próximo autor que eu queria citar, também é muito conhecido dos pediatras, é o David Barker, é um epidemiologista francês que criou a hipótese de Barker, também baseado nos seus estudos epidemiológicos populacionais retrospectivos. Então, assim como o estudo da fome holandesa, ele também olhou para dois momentos históricos, mas dessa vez ele partiu das causas de mortalidade, porque ele tinha registros detalhados das causas de óbitos de 1.366 localidades da Inglaterra e da Escócia. Então ele observou uma associação positiva que tinha entre as taxas de mortalidade por doença coronariana, ou seja, doença cardíaca do coração, entre 1968 e 1978, e as respectivas taxas de mortalidade infantil na mesma região 50 anos antes. Então, o que ele concluiu? Esse pessoal que morre de doença cardíaca entre 68 e 78, 50 anos atrás, ou era criança ou era muito jovem. Como que eram as condições de vida dessas pessoas lá? Então, tinha muita mortalidade infantil, muita desnutrição, mortes por doenças infecciosas, ou seja, mostrando que o ambiente não era um ambiente promissor. E essas pessoas que sobreviveram a essa infância que não veio de um ambiente legal, isso fez com que esses organismos se adaptassem àquele ambiente que não era legal, que tinha falta, que tinha doença e tal, mas que lá na frente repercutiram com o maior risco de doença cardiovascular. E o Barker foi mais um autor que sugeriu também que a nutrição deficiente durante a gestação e durante a primeira infância originava uma adaptação metabólica e ou estrutural do corpo, que hoje a gente também sabe que é genética, epigenética, e que algumas podem ser inclusive passadas para a próxima geração, que eram essenciais para aquele organismo sobreviver àquele ambiente inicial ruim, mas que aumentaria o risco de doença coronariana e outras doenças associadas como hipertensão arterial, diabetes, acidente vascular cerebral na vida adulta. As teorias de Barker destacaram o conceito de plasticidade do desenvolvimento, ou seja, a nossa capacidade humana, a capacidade do nosso organismo e do nosso material genético de originar diferentes estados morfológicos, ou seja, diferentes adaptações caras em resposta a exposições ambientais diferentes durante o nosso desenvolvimento. E ele destaca muito a importância da infância nisso. Ele fala que a plasticidade maior dessa adaptação é durante a infância, principalmente no período intrauterino, como a gente já sabia lá desde o estudo de 1976, baseado na Segunda Guerra Mundial.
É interessante porque o próprio Barker, para ilustrar essa plasticidade do nosso desenvolvimento, ele usa o exemplo das glândulas sudoríparas. Ele fala que bebês recém-nascidos têm um número semelhante de glândulas sudoríparas ao nascimento, mas que nem todas elas funcionam. E nos 3 primeiros anos de vida, o número de glândulas que se torna funcionante é proporcional à temperatura que o corpo da criança é exposto. Então, quanto mais alta a temperatura do corpo da criança nos primeiros meses de vida, mais glândulas sudoríparas são programadas para funcionar. E aos 3 anos de idade, esse processo acaba e o número de glândulas sudoríparas funcionantes não aumenta mais. Assim, segundo Barker, a criança que foi submetida a temperaturas muito altas na primeira infância está mais preparada para reduzir a sua temperatura através do suor e mais bem preparada, portanto, para sobreviver em ambientes mais quentes. O que pode ser uma desvantagem se futuramente esse organismo for resolver viver em ambientes mais frios. Então esse é um exemplo muito simples e muito interessante, da prática que Barker traz para a gente tentar entender a teoria dele, a hipótese dele que a gente usa até hoje, que a gente sabe que é muito verdadeira. E esse é um exemplo muito legal para a gente entender que uma adaptação vantajosa num momento pode vir a ser desvantajosa no outro momento. O que ele deixa bem claro nas teorias dele é que o problema, entre aspas, é a diferença entre o ambiente intrauterino e o ambiente extrauterino. Então, se a criança está, entre aspas, passando fome intraútero, depois ela sai e tem muita comida, esse organismo está adaptado a pouca comida. Então, provavelmente, ele sofrerá as consequências de ter muita comida. Ele vai reagir como um organismo que está acostumado com pouca comida. Então é interessante a gente pensar que o problema, na verdade, não é se adaptar, o problema é a diferença de ambiente depois. E quanto mais precoce for essa adaptação da criança a um determinado ambiente, maior é o impacto para o organismo no futuro se ele mudar de ambiente. E foi esse um dos primeiros autores que demonstrou para a gente que o baixo peso ao nascer, a criança que tinha problemas para receber nutrição intrauterina, a criança que nascia com algum agravo, ela tinha uma adaptação que podia levar no futuro a doenças envolvendo doença cardíaca e vasculares, como a tendência à aterosclerose, acidente vascular cerebral, diabetes. Isso nem sempre acontece, isso pode ser melhorado durante a primeira infância, mas foi ele um dos primeiros autores que constatou isso. E logo depois de Barker, muitos outros autores conseguiram provar, corroborar tudo o que ele falou, e um estudo muito famoso, uma corte prospectiva muito legal, conhecida como a corte de Bugalusa Heart Study, o estudo do coração, um desses grandes exemplos, e é o estudo que eu acho que citou primeiro, que trouxe pra gente a ideia de prevenção primordial que eu venho falando aí em todas as minhas aulas, sempre que eu posso. Então a história da corte Bugalusa é a seguinte: em 1972, o Dr. Gerard Berenson, um cardiologista pediátrico nativo da cidade de Bugalusa, olhou para os estudos que tinham na época e falou o seguinte: olha, a gente sabe muito sobre a doença cardiovascular no adulto, mas a gente sabe muito pouco sobre a sua origem, sobre os seus antecedentes. A gente sabe que tem que tomar aspirina, que tem que fazer exercício, que tem que ter um peso adequado, porque isso já tinha vindo de uns estudos anteriores de mais ou menos da década de 50, de Boston. Ele já mostrava tudo mais ou menos que a gente sabe hoje sobre a doença cardiovascular no adulto, mas ele não olhava para onde ela começava, E aí foi que o Dr. Berenson idealizou então uma corte para pensar na origem da doença cardiovascular olhando para a infância. Será que a doença cardiovascular podia estar começando na infância? E essa corte que começou lá atrás ainda está em andamento hoje. Essa é a parte linda dessas cortes, Eles têm mais de 160 frentes de estudo, incluindo estudos sobre envelhecimento, genoma-wide, associações genéticas, incluem milhares de participantes e uma equipe super qualificada, um estudo super conhecido, e continua aí. Eles já têm mais de 1000 publicações dessa corte, desses temas, 5 livros-textos publicados e numerosas monografias, foram produzidas por causa dos alunos que passaram por lá,
e é uma das cortes que mais nos ajudaram a entender a importância da infância na saúde do futuro adulto, principalmente na saúde cardiovascular e na etiologia da obesidade. E um dos estudos mais famosos do Dr. Berenson foi baseado em autópsias que eles fizeram em pessoas, principalmente pessoas muito jovens, que morreram de causas externas. Então não morreram de doenças cardiovasculares, morreram lá de outras causas, fizeram autópsia procurando doenças ateroscleróticas, placas, famosas placas nos vasos, nas artérias, principalmente nas coronárias dessas pessoas. E encontraram em crianças muito jovens a presença de placas de ateroma, que seriam no futuro a causa dos infartos dos adultos. E já nesse estudo, naqueles resultados, eles já mostraram que a placa de ateroma piorava com a idade, obviamente, mas já aparecia na infância, e piorava muito com o tabagismo, que na época era muito comum, e o sedentarismo. Esse estudo foi publicado no New England em junho de 1998. E lá o Dr. Berenson já falou, uma das premissas mais importantes da pediatria atual, que os médicos da atenção primária, em especial os pediatras, podem ter um papel muito importante na prevenção da doença cardiovascular. E ele já deixa claras 3 coisas lá atrás. Primeiro, a infância é um período crítico para a doença cardiovascular. Então, você quer prevenir infarto no adulto, você tem que olhar para a infância. Segundo, pediatras têm um papel importantíssimo nessa prevenção. E terceiro, você quer resolver o problema cardiovascular no futuro, você tem que olhar não só para a criança em si, para o estilo de vida da criança, mas para os modelos que elas estão seguindo. Tá entendendo, Rê, por que eu adoro esse autor? Na verdade, é daí que a gente vai tirando, os nossos exemplos e aquilo que a gente acredita na vida profissional. Sim, sem dúvida, e com certeza trazer esses estudos aqui está ajudando muitos outros profissionais que lidam com as crianças. E eu estou citando esses estudos mais antigos, mas o mais interessante é que esses estudos nunca pararam. E hoje a gente está no nível molecular, provando que tudo isso que esses caras falavam nunca foi tão comprovado cientificamente. Então hoje a gente já tem estudo suficiente, estou me baseando aqui numa revisão de 2018 para falar isso, que depois eu deixo na descrição. A gente tem evidência suficiente para afirmar que as alterações epigenéticas causadas intraútero passam para as próximas gerações. Em animais, eles já têm evidência de que isso passa para muitas gerações, em humanos, pelo menos para a próxima geração. Então a gente se adapta e a gente passa essa adaptação para os nossos filhos, que provavelmente vão passar para os netos. Em outros episódios eu vou acabar citando de novo o conceito de epigenética, por exemplo, num estudo que eu vou citar que o medo pode ser herdado, o trauma pode ser herdado, é muito interessante esse estudo. Então não é só de saúde física que a gente está falando, a gente está falando de comportamento também, de questões emocionais, de adaptações ao ambiente, então esse tema ainda vai longe. Mas para resumir e finalizar esses 2 episódios, eu queria então lembrar que a gente citou o estudo da fome holandesa, a gente citou o Dr. Barker e agora o Dr. Berenson, e óbvio que existem inúmeros outros autores que corroboram todas essas teorias de que a infância é primordial na definição da saúde do adulto. Muitos outros autores e estudos muito atuais ainda estão afirmando e comprovando isso de uma forma cada vez mais inquestionável. E todos esses estudos que eu citei, todos os outros, ajudam a gente a conceituar prevenção primordial, que às vezes a gente confunde com prevenção primária. Mas prevenção primordial tem muito mais a ver com a proteção dessa epigenética desfavorável, tá? Então eu vou conceituar aqui prevenção primária para a gente comparar com prevenção primordial. Conceitualmente, prevenção primária é um conjunto de ações que impede que uma doença se instale. Então, você está lá indo no médico para fazer a prevenção primária, o que o médico vai fazer? Ele vai ter um conjunto de ações que vão impedir que a doença se instale em você. Vai falar para você do estilo de vida, vai falar para você não fumar, parará. Mas muito já aconteceu na sua infância e no seu período intrauterino que já te deixaram predisposto a ter, por exemplo, uma doença cardiovascular.
que é então a prevenção primordial que difere da prevenção primária? A prevenção primordial visa impedir alterações epigenéticas desfavoráveis. Então ela prevê, ela propõe a proteção do material genético, ela propõe que o indivíduo nem seja predisposto à doença. Então muitas vezes na prevenção primária você já tem um indivíduo predisposto. A prevenção primordial tenta evitar que a pessoa seja predisposta e ela só consegue ser feita na pediatria, no período intrauterino e na primeira infância. Se a gente for pensar também no material genético que a gente está passando para os nossos filhos, se a gente tiver hoje condutas que cuidam da nossa saúde e a gente pretende ter filho, isso também é favorável, também é uma prevenção primordial. Mas na prática, a prevenção primordial acontece nos primeiros 1000 dias de vida. Isso é o mais impactante. Depois a gente também consegue, porque o nosso material genético continua se adaptando. Por exemplo, estudos de poluição demonstram isso. Quanto mais poluição por mais tempo, mais alteração genética, agrotóxico e tudo mais. Mas a gente precisa focar na infância porque esse é o período mais plástico também do ponto de vista genético. Ufa, falei tudo que eu queria. Olha, falamos, hein? Os 2 últimos episódios foram muito ricos de informação, mas eu espero que eu tenha conseguido conceituar tudo que eu queria e passar principalmente para todo mundo envolvido com a infância o quanto é importante a gente olhar para ela, porque é aí que está a chave para o futuro. Falou bastante, mas falou bonito, sempre com muita propriedade, embasamento científico. Eu adoro suas citações e tenho certeza que os nossos ouvintes se beneficiam muito desse conhecimento. Então por hoje é só. Se você que nos ouve por aqui também quer construir a infância em seu pleno potencial, compartilhe o podcast Primordial com seus amigos. Lembra do comecinho do episódio de hoje? Que juntos obtenhamos os benefícios deste ensinamento. Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.